Olá, pessoal do oitavo ano. Vamos então para a nossa última parte deste módulo. E agora a gente vai focar ali, ó, a reprodução nos animais. Então, a reprodução sexuada é aquela na qual há a combinação do material genético, tá, de dois indivíduos da mesma espécie. Aqui a gente tem uma imagem do gameta feminino encontrando o gameta masculino, tá? Nesse encontro, né, vai formar, eles vão se unir, nessa união a gente chama de fecundação e vai surgir uma célula chamada zigoto ou uma célula ovo, que vai dar origem a um novo indivíduo, que é uma mistura do material genético dos seus pais, né? Então, a maioria das espécies pluricelulares utiliza esse mecanismo para se reproduzir, ou seja, a reprodução sexuada. No caso dos animais, né, a reprodução sexuada depende do encontro dos dois gametas. Eu tenho o espermatozoide e eu tenho o óvulo. Essas células contêm apenas a metade do material genético de uma célula que compõe um organismo. Por quê? Porque eu tenho que ter metade que vem da mãe, metade que vem do pai, para formar aquele indivíduo como um todo. Os gametas são produzidos em órgãos especiais chamados de gônadas. Então, no caso da espécie humana, o testículo produz o espermatozoide, então ele é a gônada masculina, e o ovário é a gônada feminina porque libera o óvulo, né? Ainda usando os humanos como exemplo, sabemos que as células em geral possuem, né, 46 cromossomos. Ou seja, né, possuem o quê? Um arranjo que fica arranjado material genético dentro das células. Agora, apenas os gametas femininos, como os óvulos, que é isso aqui, e os gametas masculinos, que é o espermatozoides, eles apresentam 23 cromossomos cada. Por quê? 23 mais 23 tem que dar os 46 para corresponder ao número de cromossomos da espécie humana. A união de um gameta masculino e um gameta feminino no processo de fecundação gera uma nova célula com 46 cromossomos, ou seja, com todo o material genético completo. E já que a gente está falando de material genético, a gente está falando de gene, né? Então, olha lá, pode ser definido como determinada sequência de material genético. A partir de informações contidas nos genes, as células produzem substâncias, ou seja, proteínas, que participam da estrutura da célula e do seu funcionamento. Então, nós somos um conjunto de genes que produzem proteínas diferenciadas e a gente externaliza isso, né? Então, na união dessas duas células, né, a gente tem origem a uma célula chamada zigoto ou célula-ovo. Então, olha lá que bacana, a combinação de materiais genéticos de diferentes indivíduos na formação, então, dessa célula, né, zigoto, é um dos mecanismos que aumenta a variabilidade genética. Por quê? Porque você é uma misturinha do seu pai e da sua mãe, biológico, né, biológicos. Então, a variabilidade dos genes em uma população. Então, um dos mecanismos de aumento da variabilidade genética, né, seria o quê? A variabilidade dos genes em uma população. Em outras palavras, além de garantir a perpetuação da espécie, a reprodução sexuada também é fonte de variedade dos indivíduos de uma mesma espécie. É ela que vai fazer com que a gente tenha pequenas diferenças. Até dentro da mesma família, se vocês pensarem assim, numa família que tem três irmãos, né? E esses três irmãos são filhos do mesmo pai e da mesma mãe. Então eles vão ter a origem, né, do material genético da mãe, da mesma mãe e do material genético do mesmo pai. Só que como cada gameta, num determinado momento, ele apresenta características específicas, esses três irmãos, eles não são idênticos, eles são uma misturinha dos pais. E por ser uma misturinha dos pais, eles são parecidos, os irmãos acabam sendo parecidos. Contudo, existe casos em que dentro de uma família existem, né, os irmãos não são tão parecidos, por quê? Porque não é bem uma misturinha do material genético. Às vezes o irmão mais velho puxou mais as características do pai, aí o irmão do meio puxou mais as características da mãe, e vamos dizer que o caçula foi ali a misturinha realmente de 50% do pai e da mãe. Então eles têm a origem comum,
mas devido a esta diferença genética, eles são diferentes, né? Eles não são idênticos, eles não são clones, tudo bem? Olha lá a nossa diversidade, ó. Olhos claros, olhos mais escuros, pele mais escura, pele mais clara, olhinho mais puxadinho, né? Olhinho não tão puxadinho e assim por diante. Então, ao longo de milhares de anos, foram selecionadas diferentes formas, né, para o encontro dos gametas feminino e masculino nos seres vivos. Se considerarmos algumas espécies de peixes e de anfíbios, né, que são vertebrados que vivem então na água, após um certo tipo de ritual de acasalamento, né, a fêmea acaba liberando os óvulos na água. E aí o macho lança na sequência os seus gametas também, né, nessa água. Esse tipo de encontro dos gametas feminino e masculino fora do corpo da fêmea, né, ou seja, no ambiente, a gente chama de fecundação externa, porque ocorre fora do corpo da fêmea, né? Vamos olhar aqui, ó, a reprodução dos anfíbios e dos répteis, porque ela vai trabalhar um exemplo de reprodução de fecundação externa e um exemplo de fecundação interna. O ano passado, no 7º ano, vocês estudaram a reprodução dos anfíbios, né? Quando a gente estava lá no final do ano falando dos biomas. No caso de sapos, em geral, no acasalamento, o macho canta para atrair a fêmea e cada espécie apresenta um canto característico. Então é comum você estar andando na natureza à noite, próximo de um recurso hídrico, e escutar barulhos, né, de cantos, ou seja, é o macho atraindo as fêmeas, né, da sua espécie. Geralmente, depois do encontro entre o macho e a fêmea, ocorre a junção dos gametas, normalmente por fecundação externa, originando os ovos. Nos ovos, os embriões se desenvolvem até formar o girino, então existe uma fase larval que cresce e sofre transformações do corpo, ou seja, metamorfose, até se tornarem jovens e depois adultos. Quando a gente diz que o grupo passa por metamorfose, a gente diz que a partir do momento que nasce, o indivíduo ele passa por várias mudanças até chegar ao adulto, né? E aí, dentro agora já deste ano, né, no caderno 4, desculpa, do 7º ano ainda, vocês estudaram o ciclo reprodutivo dos répteis, em comparação ao ciclo dos anfíbios. Os répteis, diferentemente de muitos anfíbios, não possuem a fase larval, né, do ovo. Né, do ovo nasce um jovem muito parecido com o adulto e com respiração pulmonar. Olha isso aqui, ó. Aqui é uma reprodução, né, de um anfíbio, liberação dos gametas na água, formação do girino, o girino vai se transformando no anfíbio adulto, fecundação externa. Já os répteis vão ter lá uma fecundação interna, vai ter um órgão copulador, os ovos vão produzir ali os indivíduos, esse desenvolvimento, o filhote já é bem parecido com o adulto, e aí ele só termina de amadurecer, né? Então é isso que acontece. E outra característica aqui, ó. Também vimos que o ovo dos répteis e das aves atuais possui uma casca protetora contra a perda de água, então uma casca porosa, né, que possibilita a troca de gases e não a perda da água, mas que permite então a troca dos gases devido à sua porosidade. Quando é grande quantidade de vitelo, que é essa estrutura amarelada aqui, ó, tá? É justamente uma que a gente chama de gema. É a parte nutritiva para o embrião, né, se nutrir enquanto ele estiver ali dentro. E ele vai ter uma bolsa, né, para guardar aquelas substâncias tóxicas, né, e fazer as trocas gasosas e do oxigênio. Então esse ovo aqui, né, ele é uma característica evolutiva para o domínio do ambiente terrestre, tá bom? E no caso, né, dos animais que têm fecundação, que não têm fecundação externa, né, são aqueles que estão mais no ambiente terrestre. Aí existe o encontro dos gametas e existe esse encontro dentro do corpo da fêmea. Ou seja, eles vão ter um órgão copulador. Todos os animais que ocorre a fecundação externa, eles acabam produzindo uma grande quantidade de gametas para que alguns possam se encontrar no ambiente. E os animais que têm a fecundação interna, onde o macho tem um órgão copulador, né?
vão produzir menos gametas. Por quê? Porque aí o macho já está garantindo ali que dentro da fêmea a probabilidade do encontro dos gametas vai ser maior, tá? Então o macho utiliza um órgão copulador específico para introduzir os gametas na fêmea. A este comportamento damos o nome de cópula. Então aqui é uma cópula, aqui é uma cópula. Mamíferos, algumas aves, répteis, alguns insetos, entre outros animais, apresentam então a fecundação interna com cópula, tá? A nível de curiosidade, olha lá, ó, o tubarão, ele tem uma estrutura chamada clasper, tá? Mas olha o detalhe, isso não quer dizer que não exista fecundação interna em ambiente aquático. A gente está vendo um exemplo, o tubarão é um animal aquático, contudo ele tem um órgão copulador. Então eu não posso generalizar que todo animal aquático tem fecundação externa e todo animal terrestre tem fecundação interna. A gente não pode generalizar, tá bom? Mamíferos aquáticos, como baleias e golfinhos, apresentam fecundação interna e os machos possuem órgãos copuladores denominados de pênis. No caso do tubarão é clasper, tá? Tubarão também tem a fecundação interna e seu órgão copulador é chamado de clasper. Existem exemplos interessantes em que não há cópula, mas há fecundação interna. É o caso de algumas espécies de escorpiões, em que o macho constrói uma pequena haste no solo e coloca uma bolsinha, né, de espermatozoides na ponta, atraindo em seguida a fêmea para cima da haste, introduzindo então os espermatozoides em seu interior, né? Então é um comportamento diferenciado. Por isso que eu falo para vocês, né? Nas ciências, na biologia, sempre há exceções, tá? E aí a gente teve esse texto, casos especiais de reprodução, a partenogênese e o hermafroditismo. Então vamos lá. Em alguns casos, os indivíduos são capazes de se reproduzir sem a necessidade da fecundação do óvulo. Este fenômeno é denominado partenogênese e ocorre entre as abelhas, por exemplo, para a formação do zangão, que é o macho da colmeia. Esse indivíduo é gerado de um óvulo não fecundado, enquanto que as fêmeas, pode ser a rainha e as operárias, são geradas por óvulos fecundados por espermatozoides produzidos pelo zangão. Então, quando não há zangão, né, a fêmea acaba produzindo, então, né, quando há zangões, né, os gametas dos zangões se encontram com o gameta feminino, formando a rainha e as operárias. Agora, para formar um zangão, o óvulo vai se desenvolver, fecundar e desenvolver sem o encontro dos gametas. Então, olha lá, exemplos de partenogênese além das abelhas. Em alguns animais, como os pulgões de água, pulgões, lagartos, salamandras, alguns peixes. Recentemente foi descoberto também aves como o condor da Califórnia. Então, aqui, ó, nessa imagem, a gente tem, ó, a rainha liberando os óvulos. Quando esse óvulo não é fecundado, a gente tem a partenogênese e a origem do zangão. Quando esse óvulo é fecundado pelo espermatozoide do zangão, nós vamos ter o óvulo fecundado e desenvolvido. Ou ele se desenvolve em rainha ou em operária. Isso tudo está de acordo com a forma de alimento que esse novo filhote vai receber. Ou ele vai se transformar, vai ganhar alimento para ser uma operária, ou ele vai ganhar alimento para ser uma rainha. Tudo bem? E aí já o hermafroditismo, olha lá. É uma palavra que vem da mitologia grego-romana, né, de Hermafroditus, tá? Que era filho dos deuses Hermes e Afrodite, tá? Ocorre quando há a presença de aparelho reprodutor masculino e feminino, ambos funcionais no mesmo organismo. Além das flores hermafroditas, que nós já vimos, né, vários grupos de animais podem apresentar hermafroditismo, como é o caso dos poríferos, esponja, quinidários, alguns casos de corais e anêmonas, plateumintos como planárias e tênia, molusco como caracóis, anelídeos como minhocas e sanguessugas e assim, né, entre outros, ou assim por diante. No caso dos moluscos hermafroditas, por exemplo, que é o que aparece aqui na imagem, um único animal possui sistema genital feminino e masculino, que produzem, então, respectivamente, óvulos e espermatozoides.
Só que dois caracóis, quando vão acasalar, encontram as aberturas dos seus gametas reprodutores e introduzem um no outro seus gametas. Então, isso aqui é uma fecundação cruzada, tá? É interna, porque eles vão trocar os gametas, mas é cruzada, né? Vão, ó, dois caracóis vão acasalar, tá? Encontram as aberturas dos seus órgãos reprodutores e introduzem um no outro seus espermatozoides. Então, são animais hermafroditas, mas que não fazem a autofecundação, fazem a fecundação cruzada, né? E é isso que eu queria falar com vocês, pessoal. Então, a gente encerra aqui este módulo sobre a perpetuação das espécies. É uma base, né, sobre a reprodução e a importância da fase da reprodução. E numa próxima oportunidade, né, eu aguardo vocês. Tchau, tchau.